É isso aí, Cris. Vem pra cá, vamos falar agora de saúde, assunto importante. A pílula anticoncepcional completa 50 anos. Quando foi criada em 1960, o desafio era dar às mulheres a opção de decidir quando engravidar. Mas a descoberta acabou gerando uma revolução sexual e também nos costumes. Naquela época, a taxa de natalidade era de 6 filhos por mulher. Nestes 50 anos, o índice caiu tanto que atualmente não chega a 2 filhos por mulher. E não foi só isso que mudou não, né, Cris? A própria composição da pílula não é mais a mesma. O medicamento tinha 6 vezes mais hormônios e isso prejudicava a saúde de muitas mulheres. Confira na reportagem. E você de casa já sabe, todas as terças-feiras a gente sempre traz um assunto de saúde para cuidar da sua saúde de casa, para você tirar suas dúvidas. Aliás, muitas perguntas chegando sobre os métodos anticoncepcionais, por isso nós trouxemos um especialista que já é de casa, Dr. Malcolm Montgomery. Bem-vindo, como sempre. Agradeço, é um privilégio estar com você aqui de novo. Muito obrigada. Obrigado, gente. Obrigado, o Malcolm vai tirar todas as suas dúvidas, pode enviar por e-mail, por Twitter, depois do intervalo, a gente volta já. Tá ótimo, Cris. Vem pra cá, depois de uma boa dica, nós estamos conversando, recebendo aqui o Malcolm Montgomery, que é ginecologista, está falando sobre os 50 anos do anticoncepcional, revolução sexual, revolução de costumes. Malcolm vai tirar suas dúvidas, as nossas dúvidas, e a gente começa com uma pergunta de telespectador, viu, Mauro? Pergunta que vem lá de Bauru, no interior de São Paulo. Vamos ver. Meu nome é Rosângela Salomão, moro no bairro Redentor 1 e gostaria de saber se há uma idade correta para começar a tomar a pílula. Olha, Rosângela, a pílula pode ser iniciada logo depois dos primeiros ciclos menstruais, na adolescência, bem no começo da adolescência, bem jovem. Pelo contrário, a preocupação, às vezes, é você proteger essa jovem na sua fertilidade. E a ideia que se tem, às vezes, é que o uso de anticoncepcional muito precoce, não existe a idade muito precoce, existe a idade que o médico indica por algum motivo X ou Y, entendeu? Então, pode ser feito, sim, a pílula em idade bem jovem, e protege muito essa menina de cólicas, às vezes de sangramentos irregulares, porque o começo dos sangramentos, Celso, eles são irregulares. Então, entre 12 e 14 anos, quando começa com 12, são sempre irregulares. E algumas meninas têm cólicas, têm sangramentos, então a pílula pode contribuir para regularizar o ciclo. Agora a gente vê aqui vários tipos de anticoncepcionais, cada um é adequado para certo tipo de pessoa? As pílulas evoluíram, entendeu, Jane? Elas evoluíram a ponto de sair, assim, de uma coisa oral, né? Porque as pílulas são orais. Para injeções, né? Que seria uma ampulazinha. As orais são essas aqui. São essas aí. Essa aqui é o quê? Do dia seguinte? Essa pílula do dia seguinte, né? Então, as pílulas orais, elas podem ser tomadas com você parando a pílula 7 dias para sangrar e pode ser tomadas sem parar. Deixa eu chamar a atenção a algo que você falou agora aqui, Malcolm. A gente conversava antes do programa, você falou parar 7 dias para sangrar, não para menstruar. Porque existe uma ideia errada de que a mulher que usa a pílula menstrua todo mês. Essa é uma ideia completamente enganosa. Porque, na verdade... O que acontece, então? Não, porque, assim, o ciclo da mulher, os hormônios que fazem o ciclo, eles constroem, vamos pensar de uma forma assim, imaginar que constrói um quarto de bebê todo mês no seu útero. Bercinho, mamadeira, brinquedinho, põe lá, né? Se o bebê vem, se há fecundação, tá tudo preparadinho para ele lá. Se ele não vem, aquilo se despenca, se desmancha e sai sob forma de sangramento, entendeu? Só que, na verdade, desse sangramento, uma parte vem para trás, tem um refluxo para trás, pode cair aqui no abdômen, e se isso acontecer de uma forma muito intensa, pode acontecer a tal da endometriose, que é uma doença muito comum hoje em dia. Mas o importante na pergunta em relação ao sangramento que o Celso perguntou é o seguinte: só existe menstruação, gente, quando você tem a ovulação. Qualquer método que tira a ovulação, que tira por exemplo, a pílula tira a ovulação, a injeção tira a ovulação, o anel vaginal tira a ovulação, né? Então, assim, os implantes tiram ovulação. Então, quando você tira a ovulação, você não constrói esse quarto. Então, quando você toma uma pílula anticoncepcional e para 7 dias, a pessoa vai sangrar, mas não é menstruação. Então, quem toma a pílula durante 1 ano e para todo mês, está há 1 ano sem menstruar. Está sangrando porque parou. Porque muita gente, às vezes, que tem o fim de semana que vai ou surfar, quer namorar, vai encontrar um namorado que está um mês fora, de repente, pô, Malcolm, doutor, então, não, pode tomar pílula, pode emendar a pílula no Pode emendar um ciclo no outro? Pode emendar sem problema nenhum, né? Tem até uma pílula americana que foi regularizada pelo FDA, né? Em 2003, chama Season Ale, que é uma pílula da estação. São 84 comprimidos,
e 7 de placebo, praticamente farinha. Então, a mulher toma 3 meses para uma semana, sangra uma semana, 3 meses para uma semana. Então, o nome season, que vem de estação em inglês, ela sangra uma vez na primavera, uma vez no verão, uma vez no inverno e uma vez no outono. Entendeu? Isso não faz mal, doutor? Não, pelo contrário, só protege. Porque, e não tem assim, risco dela engravidar? Se não esquecer, esse é um problema da pílula anticoncepcional, que não é o problema da injeção, e nem do anel, e nem do implante. Quer dizer, não pode porque esquecer de tomar. a pílula você não pode esquecer de tomar. Tem mais perguntas chegando de telespectador, direto de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Meu nome é Luciana, eu sou aqui de Ribeirão Preto e eu gostaria de saber se existem pílulas que engordam mais ou menos. Eu estava conversando com o meu amigo Edu aqui antes da gente entrar no ar aqui ao vivo sobre isso. Quer dizer, a importância da alimentação, não é, Edu? Em relação, porque muitas vezes a pessoa toma um anticoncepcional, né? Começa o anticoncepcional com 18 anos, tá? Ou com 17 anos, que é a fase que ela parou de crescer. Todo mundo que para de crescer, se não fizer uma alimentação adequada, não fizer uma ginástica, uma atividade física, vai engordar, entendeu? Então, como essa é a idade que as pessoas começam a pílula entre 16 e 18 anos de modo geral, e a idade que a mulher para de crescer, então isso é muito comum associar que ganhou peso porque está tomando a pílula. Mas é equivocado isso? Não. Porque eu recebi no Twitter várias perguntas também das meninas. Algumas pessoas podem inchar um pouquinho, podem ganhar um pouco de peso. Mas isso aí não chega a 10% das pessoas que tomam pílula. Por causa do hormônio. Porque as pílulas antigas, Celso, é que tinham uma dose mais alta que faziam engordar mais. Hoje tem pílulas que fazem diminuir o peso, diminuir o inchaço. Esses implantes que a gente usa há muitos anos, eles são usados também para perder um pouco de peso, entendeu? Para aliviar as espinhas, o acne. Então, tem muito anticoncepcional hoje em dia que tem outras funções, aliviar enxaqueca, aliviar problemas ligados, às vezes, a essas cólicas graves que a pessoa tem. TPM. Né? Proteger de mioma, tirar a TPM. Quer dizer, Agora, então, doutor, quais são os efeitos colaterais das pílulas? o mais comum é isso que o Celso falou, que é engordar. Quer dizer, as pessoas param de tomar. Hoje, a mulher não aceita nenhum tipo de método anticoncepcional ou reposição hormonal depois da menopausa se ela ganhar peso. Hoje, qualquer tipo de... Por isso que a gente faz essas indicações muito individuais. No caso dos implantes, desses implantes aqui, a gente individualiza muito a dose, que é uma coisa que não pode ser feito com um anticoncepcional desses que tem uma dose X para a mulher. Porque, por exemplo, tem um implante que põe no braço, que é uma dose só para todo mundo. Isso é uma coisa que, claro, para algumas vai dar certo, para outras não. Porque se o implante tem uma dose média, se é uma dose média, metade já está fora, concorda? Doutor, É a dose média, né? sobre isso que você está falando, muitas meninas começam a tomar e ficam enjoadas. Relacionam a pílula com a alimentação. Tem alguma coisa a ver? Legal a tua pergunta, doutor, é o seguinte, porque tudo que é oral, quando cai no estômago, no intestino e é absorvido, passa pelo fígado antes de circular. Como Então, alimentação também. Como alimentação também. Então, a gente pode pensar no fígado como se fosse quando a gente vai pegar uma estrada, como se fosse um pedágio que você paga alguma coisa ali. E quando passa por ali, mexe com as enzimas, com proteínas, com moléculas, com a química do fígado. E isso pode gerar o enjoo de muitas pacientes, até uma dor de cabeça. Então, esse é um efeito comum. Quer dizer, as mulheres param a pílula porque ganham peso, algumas delas. Outras porque enjoam. São os efeitos mais comuns para parar a pílula. Mas a pesquisa atual mostra que 85% das pessoas que usam pílula estão felizes e não vão mudar de método. Malcolm, para a gente terminar, só a gente dar um lembrete às pessoas que a pílula é para evitar a gravidez, para evitar também alguns outros problemas, mas não previne doenças sexualmente transmissíveis, então uma coisa não elimina a outra. A pessoa que está tomando pílula fica tranquila em relação a isso, até resolve alguns outros problemas, mas o uso do preservativo deve ser mantido. A gente não pode confundir as duas coisas. Malcolm, para a gente terminar, fala para a gente um pouquinho sobre custo, para as pessoas terem uma ideia. A gente está falando de vários métodos diferentes aqui. Tá. O que muda? Tá. As pessoas que têm enjoo devem sair da pílula, claro, o médico tem que passar pelo médico, obviamente, mas tem que sair da pílula para um método que não passe pelo estômago e pelo fígado. Tá. Então tem que usar um anel, ou usar a injeção, ou usar um implante, tá certo? Ou o adesivo, né? Tá. São formas diferentes que não têm passagem pelo fígado. Tá? Esses métodos são de tecnologia mais cara, é óbvio. Então, os mais baratos são as pílulas, tá? E os outros métodos vão encarecendo um pouquinho em relação à tecnologia que eles são feitos. Tá. Só para a gente terminar, esse implante que você está mostrando aqui para a gente, isso é colocado onde no corpo da mulher? Esses implantes são 6 implantes diferentes com 30 e poucas combinações diferentes. Então, como você perguntou, a pílula hoje não é só alguma coisa para evitar a gravidez. A pílula tem efeitos
assim, benéficos, protegendo a mulher de muita coisa, inclusive até esteticamente, alguns deles tirando a acne, alguns diminuindo um pouquinho a celulite, porque tem um elemento que tem um hormônio meio masculino aqui, entendeu? Então, de alguma forma, a gente tem que pensar individualmente, a dose tem que ser individualizada, tá certo? Eles são colocados aqui do lado, na região da nádega aqui, né? E são trocados cada 6 meses ou uma vez por ano. E, de alguma forma, é importante que eles sejam individualizados. O grande sucesso desses implantes é a individualização da dose e o que a pessoa precisa. Se quer aumentar a libido, se quer perder peso, se quer aumentar músculo, se quer só o anticoncepcional, ou se tem uma enxaqueca grave que precisa tirar. Malcolm, eu sei que são muitas as perguntas, nós também, eu teria outras várias para fazer, eu sei que a Cris, a Giane e o Edu também, você de casa. Por isso, Malcolm Montgomery vai continuar respondendo as suas perguntas agora no r7.com, num chat. E claro que vai voltar aqui ao Hoje em Dia, porque são muitas as dúvidas que todos nós temos e eu tenho certeza que você também tem. Você que tem dúvidas, entre agora no portal r7.com, tire outras dúvidas com o Malcolm Montgomery, que já está convidado, viu, Malcolm, a voltar aqui. Obrigado pela presença mais uma vez. Obrigado a vocês mais uma vez. Foi ótimo. Edu?